desnudo cujas vertentes opostas abruptamente caíam para o vale de Umburanas. E tinham, de surpresa, na frente e embaixo, distante 2 quilômetros, a Canudos. Era um desafogo. Lá estavam as duas igrejas derruídas fronteando-se na praça lendária, a nova sem torres, alteando as paredes mestras arrombadas, fendidas de alto a baixo, um muradal cheio de entulhos, a velha em ruínas e denegrida, sem fachada. Erguendo um pedaço do campanário derruído, onde o fantástico sineiro tantas vezes apelidara os fiéis para a oração e para o combate. Em volta a casaria unida. Tinham chegado a tempo. Já. Agora não lhes faltaria meia ração de glória disputada. Entravam ovantes pelo acampamento, num belo aprumo de candidatos à história, procurando pleito sanguinolento e fácil. Aspecto do acampamento. O acampamento mudará, perderá a aparência revolta dos primeiros dias. Era como um outro arraial despontando à ilharga de Canudos. Atravessando o leito vazio do vaza-barris, os recém-vindos enveredavam por uma sanga flexuosa, topavam, a meio caminho, à direita, entranhado em larga reentrância, vasto alpendre coberto de couro, ou hospital de sangue, e a breve trecho atingiam a tenda do comandante-geral. Nesse trajeto viam-se dentro de um novo povoado. Havia-se reconstruído o bairro conquistado de uma e outra banda do caminho, eretas ao viés das encostas, arruadas ou acumuladas pelos vales diminutos, pintalgando, numerosas e esparsas, o tom pardo dos abarracamentos, sucediam-se pequenas casas de aspecto original e festivo, feitas todas de folhagens, tetos e paredes verdes de ramas de juazeiros, de forma singularmente imprópria aos habitadores. Mas eram as únicas ajustáveis ao meio. A canícula abrasante, transmudando as barracas em fornos adurentes, inspirara aquela arquitetura bucólica e primitiva. Nada que denunciasse, ao primeiro lance de vistas, a estadia de um exército. Tinha-se a impressão de chegar em vilarejo suspeito dos sertões. E encontrando-se os primeiros povoadores, a homens à paisana, mal compostos, arrastando espadas e sobraçando espingardas, na maior parte cobertos de chapéus de couro com presilhas, descalços ou calçando alpercatas, e, num ou noutro ponto, mulheres maltrapilhas cosendo tranquilamente as portas, ou passando arcadas sob achas de lenha, completava-se a ilusão. O estranho entrava a desconfiar que um engano na rota o havia desnorteado para o meio dos jagunços, até atingir a tenda do general, mais longe. Galgado o cerro em cujo sopé esta se erigia. Chegava-se, no topo, a comissão de engenharia, em casebre que não fora destruído, e metido o olhar pelos resquícios das paredes espessadas de rachões de pedra, via-se, de perto, dali 100 metros, a Praça das Igrejas. Estava-se sobre a encosta que tinha a base e as paliçadas e palancas do trecho mais perigoso do sítio, centralizado pelo 25º Batalhão, a linha negra, ao lado por onde entrará mais fundo nos flancos do arraial o assalto de 18 de julho. Volvendo à esquerda, sob o anteparo da linha descontínua de choupanas por ali dispersas, passava-se, dados mais alguns passos, pelo quartel general da primeira coluna. Descia-se a vertente sul seguindo por um releixo coleante, tendo a meia encosta, noutro casebre exíguo, o da segunda. Chegava-se à repartição do quartel-mestre-general e acampamento do batalhão paulista, embaixo, numa planura arenosa, que o vaza-barris alaga nas enchentes. Continuando a rota. Depois de atravessar o leito daquele sob o abrigo do espaldão de pedra, abarreirando de uma margem à outra e guarnecido pelo 26º, alcançava-se a tranqueira extrema do cerco prolongada pelo 5º da Bahia distendido na canaladura funda do Rio da Providência. Dali 200 metros, atentando para a esquerda contemplava-se, alcandorada no alto, bojando na corcova da Fazenda Velha, à maneira de um baluarte pêncil, a trincheira 7 de setembro. Percorrendo desse modo a cercadura dos entrincheiramentos.
Os novos expedicionários tinham, nítida, a situação, traduzindo. Se o exame feito num diluente do otimismo anterior. Aquele segmento do sítio era ainda escasso se o defrontavam com a amplitude do arraial. Este surpreendia-os. Afeitos às proporções exíguas das cidades sertanejas, tolhidas e minúsculas, assombrava-os. Aquela Babilônia de casebres, avassalando colinas. Canudos. Canudos tinha naquela ocasião foram uma a uma contadas. Depois, 5.200 vivendas, e como estas, cobertas de tetos de argila vermelha, mesmo nos pontos em que se erigiam isoladas mal-se destacavam, em relevo, no solo. Acontecia que as vistas, acomodadas em princípio ao acervo de pardieiros compactos em torno da praça, se iludiam, avolumando-a desproporcionadamente. A perspectiva era empolgante. Agravava ao tom misterioso do lugar. Repugnava admitir-se que houvesse ali embaixo tantas vidas. A observação mais afincada, quando o transitório armistício a permitia, não lograva distinguir um vulto único, a sombra fugitiva de um homem, e não se ouvia o rumor mais fugaz. Lembrava uma necrópole antiga ou então, confundidos todos aqueles tetos e paredes no mesmo esboroamento, a uma cata enterroada e enorme, roída de erosões, abrindo-se em vussorocas e preguiando-se em algares. Que o observador, porém, não avultasse demais sobre o parapeito e as balas ressaltando as súbitas, de baixo, revelavam-lhe, de pronto, a população intocada. Bastava que um disparo qualquer, a qualquer hora, atroasse o alto do morro para que dali refluísse. Inevitável, o revide imediato. Porque os jagunços se não tinham mais a iniciativa dos ataques replicavam com o vigor antigo. Exauriam-se sem perder o aprumo, timbrando no disfarçar quaisquer sintomas de enfraquecimento. Compreendia-se, no entanto, que este era completo. Objetivavam nos próprios escombros, em que se entaliscavam, ocultos. Além disso, lá não estava apenas uma guarnição de valentes incorrigíveis. Havia mulheres e crianças sobre que rolavam durante 3 meses massas de ferros e de chamas, e elas punham muitas vezes no fragor das refregas a nota comovedora do pranto. Dias antes um chapéu arrojado da favela, e que passará beirando as cimalhas da igreja nova, arrebentara dentro do casario. Anexo à latada das orações. E dali acendera imediatamente uma réplica cruel perturbando os artilheiros do coronel Olímpio, longo e indefinível choro, assonância dolorosíssima de clamores angustiosos, fazendo que o canhoneiro cessasse a voz austera e comovida daquele comandante. Assim, duplamente bloqueados, entre milhares de soldados e milhares de mulheres, entre lamentações e bramidos, entre lágrimas e balas, os rebeldes se renderiam de um momento para outro. Era fatal. A segurança do pleito já dera mesmo em Sanchas a grandes temeridades. Um sargento do 5º de artilharia por 2 vezes se aventurara, à noite, a atravessar todo o largo penetrando no templo em ruínas e atirando lá dentro 2 bombas de dinamite, que não explodiram. Um alferes do 25º, dias depois, copiando-lhe o arrojo, lançara fogo aos restos da igreja velha, que ardera toda. De sorte que os lutadores, vindo noviciar na pendência desigual, cientes destas coisas, recaíam na preocupação primitiva que o inimigo em extremis tivesse ainda fôlego para lhes facultar desdobrassem o destemor e a força. A musculatura de ferro das brigadas novas ansiava medir-se com o espernear da insurreição. Os que ali estavam havia tantos meses tinham glórias demais. Fartos, impando de triunfos e agora, mercê dos comboios diários, com a subsistência garantida, julgavam inútil despender mais vidas para que se apressasse a rendição inevitável. Quedavam numa mornidão irritante. O acampamento, afora os intervalos, que se tornavam maiores, dos assaltos, tinha a placabilidade de uma pequena povoação bem policiada.
Nada que recordasse a campanha feroz. Na sede da Comissão de Engenharia, o general Arthur Oscar, com a atração irresistível de um temperamento franco e jovial, centralizava longas palestras. Discorria-se sobre assuntos vários de todo opostos à guerra, casos felizes de antanho, anedotas hilares, ou então alentadas discussões sobre política geral. Enquanto observadores tenazes, no invejável apego à ciência, registravam, hora por hora, pressões e temperaturas, inscreviam, invariável, 1-0 na nebulosidade do céu, e consultavam muito graves o higrômetro. Na farmácia militar, estudantes em férias forçadas riam ruidosamente e recitavam versos, e pelas paredes ralas de todas as choupanas ridentes, de folhagens pintalgadas de flores murchas de juazeiros, transudavam vozes e risos dos que lá dentro não tinham temores que lhes agourentassem as horas ligeiras e tranquilas. As balas que passavam, raras, repelidas pelas cristas dos cerros em trajetórias altas, eram inofensivas. Ninguém as percebia mais. Indicavam a precisão rítmica com que estalavam ou esfuziavam nos ares, lançadas por atiradores certos, que encanudos parecia estarem apostados a lembrar os sitiantes que o sertanejo velava. Mas não impressionavam, embora algumas, em trajetórias baixas, batessem no pano das barracas envergastadas rijas, como não impressionavam mais os tiroteios fortes, que ainda surgiam, às vezes, inopinadamente, à noite. A vida normalizara-se naquela anormalidade. Despontavam peripécias extravagantes. Os soldados da linha negra, na tranqueira avançada do cerco, travavam, às vezes, noite velha, longas conversas com os jagunços. O interlocutor da nossa banda subia a berma da trincheira e, voltado para a praça, fazia ao acaso um reclamo qualquer, enunciando um nome vulgar, o primeiro que lhe acudia ao intento, com voz amiga e liana, como se apelidasse algum velho camarada, e invariavelmente, do âmago da casaria. Ou, de mais perto, de dentro dos entulhos das igrejas, lhe respondiam logo, com a mesma tonalidade mansa, dolorosamente irônica. Entabulava-se o colóquio original através das sombras, num reciprocar de informações sobre tudo, do nome de batismo, ao lugar do nascimento, a família e as condições da vida. Não raro a palestra singular derivava coisas escabrosamente jocosas e pelas linhas próximas, no escuro, ia rolando um cascalhar de risos abafados. O diálogo delongava-se até apontar a primeira divergência de opiniões. Salteavam-no, então, de lado a lado, meia dúzia de convícios ríspidos, num calão enérgico. E logo depois um ponto final, à bala. Os soldados do 5º de polícia, malgrado o ilusório abrigo dos espaldões de terra, que os acobertavam, matavam o tempo, em descantes mitigando saudades dos rincões do São Francisco. Se a fuzilaria apertava, pulavam de arremesso aos planos de fogo. Batiam-se como demônios, terrivelmente, freneticamente, disparando as carabinas, e tendo nas bocas, ressoantes, cadenciadas a estampidos, as rimas das trovas prediletas. Baqueavam, alguns cantando, e aplacada refrega volviam ao folguedo sertanejo, ao toar langoroso das tiranas, aos rasgados nos machetes, como se fosse aquilo uma rancharia grande de tropeiros felizes, cesteando o charlatanismo da coragem. Toda a gente se adaptara à situação. O espetáculo diário da morte dera-lhe a despreocupação da vida. Os antigos lutadores andavam por fim pelo acampamento inteiro, da extrema direita à extrema esquerda, sem as primitivas cautelas. Ao chegarem aos altos expostos mal estugavam o passo ante os projetis, que lhes caíam logo à roda, batendo, ríspidos, no chão. Riam-se dos recém-vindos inexpertos, que transpunham os pontos enfiados, retransidos de sustos, correndo,
encolhidos, quase de cócoras, num agachamento medonhamente cômico, ou que não refreavam. Sobressaltos ante a bala que esfuziava perto, riscando um assovio suavíssimo nos ares, como um psiu insidiosamente acariciador da morte, ou que não tolhiam interjeições vivas ante incidentes triviais, 2, 3 ou 4 moribundos, diariamente removidos dos pontos avançados. Alguns estadiavam o charlatanismo da coragem. Um esnobismo lúgubre. Fardados, vivos dos galões irradiantes ao sol, botões das fardas rebrilhando, a que davam numa aberta qualquer livremente devassada ou aprumavam-se, longe, no cabeço desabrigado de um cerro distante 2 quilômetros do arraial, para avaliarem o rigor da mira dos jagunços em alcance máximo. Calejara-os a luta. Narravam aos novos companheiros, insistindo muito nos pormenores dramáticos, as provações sofridas. Os episódios sombrios da favela com o seu cortejo temeroso de combates e agruras. Os longos dias de privações que vitimavam os próprios oficiais. Um alferes, por exemplo, morrendo embuchado, ao desjejuar com punhados de farinha após 3 dias de fome. As lides afanosas das caçadas aos cabritos ariscos ou das colheitas de frutos avelados nos arbustos mortos. Todos os incidentes. Todas as minúcias. Concluíam que o que restava fazer era pouco, ou um magro respigar no rebotalho da seara guerreira inteiramente ceifada, porque o antagonista desairado e frágil estertorava agonizando. Aquilo era agora um passatempo ruidoso, e nada mais. A divisão auxiliar, porém, não podia ter-se a papel tão secundário, fazer 30 léguas de sertão, apenas para contemplar um espectador inofensiva e armada dos pés à cabeça, ou o perdimento do arraial cedendo a pouco e pouco aquele estrangulamento vagaroso, sem a movimentação febril e convulsiva de uma batalha. Capítulo 3. Embaixada ao céu. Mas o bloqueio, incompleto e com extenso claro ao norte, não reduzir o inimigo aos últimos recursos. Os caminhos para a várzea da Ema e o Uauá estavam francos, subdividindo-se multívios pelas chapadas em fora, para a extensa faixa do São Francisco, atravessando rincões de todo desconhecidos, até atingirem os insignificantes lugarejos marginais aquele rio, entre Chorrochó e Santo Antônio da Glória. Por ali chegavam pequenos fornecimentos e poderiam entrar, à vontade, novos reforços de lutadores. Porque se dirigiam precisamente nos rumos mais favoráveis, atravessando o vasto trato de um território que é o núcleo onde se ligam e se confundem os fundos dos sertões de 6 estados, da Bahia ao Piauí. Deste modo, formavam aos sertanejos a melhor saída, levando-os à matriz em que se haviam gerado todos os elementos da revolta. Em último caso, eram um escape à salvação. A população, trilhando-os, mal seria perseguida nas primeiras léguas, na pior alternativa. Abrigá-la-ia, a impérvio e indefinido, ao deserto. Não o fez, porém, embora sentisse acrescida, em torno, a força dos adversários, coincidindo-lhe com o próprio deperecimento. Haviam desaparecido os principais guerrilheiros, Pajeú, nos últimos combates de julho, o sinistro João Abade, em agosto, o ardiloso Macambira, recentemente José Venâncio e outros. Restavam como figuras principais Pedrão, o terrível defensor de Cocorobó, e Joaquim Norberto, guindado ao comando pela carência de outros melhores. Por outro lado, escasseavam os mantimentos. E acentuava-se cada vez mais o desequilíbrio entre o número de combatentes válidos, continuamente diminuído, e o de mulheres, crianças, velhos, aleijados e enfermos, continuamente crescente. Esta maioria imprestável tolhia o movimento dos primeiros e reduzia os recursos. Podia fugir, escoar-se a pouco e pouco, em bandos diminutos, pelas veredas que restavam, deixando aqueles desafogados e forrando-se ao último sacrifício. Não o quis.
De moto próprio todos os seres frágeis e abatidos, certos da própria desvalia, se devotavam a quase completo jejum, em prol dos que os defendiam. Não os deixaram. A vida no arraial tornou-se então atroz. Revelaram-na depois. A miséria, o abatimento completo e a espantosa magreza de 600 prisioneiras. Dias de angústias indescritíveis foram suportados diante das derradeiras portas abertas para a liberdade e para a vida. E permaneceriam para todo sempre inexplicáveis. Se, mais tarde, os mesmos que os atravessaram não revelassem a origem daquele estoicismo admirável. É simples. Falecera a 22 de setembro Antônio Conselheiro. Ao ver tombarem as igrejas, arrombado o santuário, santos feitos em estilhas, altares caídos, relíquias sacudidas no encaliçamento das paredes e a alucinadora visão. O bom Jesus repentinamente apear-se do altar-mor, baqueando sinistramente em terra, despedaçado por uma granada, o seu organismo combalido dobrou-se ferido de emoções violentas. Começou a morrer. Requintou na abstinência costumeira, levando-a a absoluto jejum. E imobilizou-se certo dia de bruços, a fronte colada à terra, dentro do templo em ruínas. Ali o encontrou numa manhã Antônio Beatinho. Estava rígido e frio, tendo aconchegado do peito um crucifixo de prata. Ora, este acontecimento, a capital na história da campanha, e de que parecia dever decorrer o seu termo imediato, contra o que era de esperar aviventou a insurreição. É que, gizada talvez pelo espírito astucioso de algum cabecilha, que prefigurara as consequências desastrosas do fato, ou, o que se pode também acreditar, nascida espontaneamente da hipnose coletiva, logo que a beataria impressionada notou a falta do apóstolo, embora este nos últimos tempos aparecesse raras vezes, se divulgou extraordinária notícia. Relataram-na depois, ingenuamente, os vencidos. Antônio Conselheiro seguirá em viagem para o céu. Ao ver mortos os seus principais ajudantes e maior o número de soldados, resolvera dirigir-se diretamente à Providência. O fantástico embaixador estava àquela hora junto de Deus. Deixará tudo prevenido. Assim é que os soldados, ainda quando caíssem nas maiores aperturas, não podiam sair do lugar em que se achavam. Nem mesmo para se irem embora, como das outras vezes. Estavam chumbados às trincheiras. Fazia-se mister que ali permanecessem para a expiação suprema, no próprio local dos seus crimes. Porque o profeta volveria em breve, entre milhões de arcanjos descendo. Gládios flamívomos coruscando na altura, numa revoada olímpica, caindo sobre os sitiantes, fulminando-os e começando o dia do juízo. Desoprimiram-se todas as almas, dispuseram-se os crentes para os maiores tratos daquela penitência, que os salvava, e nenhum deles notou que logo depois, sob pretextos vários, alguns incrédulos, e entre eles Vila Nova, abandonavam a povoação, tomando por ignoradas trilhas. Saíam ainda em tempo. Eram os últimos que escapavam, porque no dia 24 a situação mudou o ponto complemento do assédio. Logo ao alvorecer enquanto a esquerda da linha e os canhões da favela iniciavam renhido ataque atraindo para aquele lado a atenção do inimigo, o tenente-coronel Siqueira de Menezes, seguido pelos 24º, 38º e 32º batalhões de linha, comandados pelo Major Henrique de Magalhães, Capitão Afonso Pinto de Oliveira e Tenente Joaquim Potengi, o do Amazonas, a ala direita do de São Paulo, guiada pelo Major José Pedro de Oliveira, e um contingente de cavalaria ao mando do Alferes Pires de Almada, a abalar o segmento ainda desguarnecido do assédio, assaltando os pequenos contingentes que o guarneciam dentro das últimas vivendas, que se derramavam, esparsas, por aquela banda. Os jagunços não contavam que fossem até lá. Era o ponto de
canudos diametralmente oposto à fazenda velha e mais distante da primitiva frente do assalto. Via-se ali um subúrbio novo, as Casas Vermelhas, ereto depois do fracasso da terceira expedição, e nele edificações mais corretas, cobertas, algumas, de telhas. Não estava guarnecido convenientemente. Faltavam-lhe as trincheiras-abrigos, que abrolhavam. Tão numerosas noutros pontos, e, circunstância na emergência desastrosa para os rebeldes, todas as vivendas pelo fato de serem as mais remotas se atestavam de mulheres e crianças. A força tendo a vanguarda o 24º, marchando pelo leito do rio, caiu-lhes em cima e varejou-as em minutos. Como em geral acontecia, os guerrilheiros viram-se tolhidos na balbúrdia do mulherio medroso. Entretanto não cederam desde logo a posição. Recuaram, resistindo, e acompanhando-os os soldados foram embrenhando-se nas vielas. Tomando a ofensiva, reeditavam episódios inevitáveis. Enfiavam as espingardas pelos tabiques de taipa, disparando-as a esmo, para dentro, arrombavam-nos depois a coronhadas, e sobre a sandália de trapos e móveis miseráveis, atiravam fósforos acesos. Os incêndios deflagravam, abrindo-lhes caminho. Adiante. Recuava o sertanejo, recuando pelos cômodos escusos. Aqui, ali. Destacadamente uma resistência estupenda de um ou outro, jogando alto a vida. Um deles, abraçado pela esposa e a filha, no momento em que a porta da choupana se escancarou, estrondada em lascas, atirou-as rudemente de si e assomou de um salto ao limiar. E abateu, num revide terrível, o primeiro agressor que deparou. Um alferes, Pedro Simões Pontes, do 24º. Baqueou logo, circulado pelos soldados, acutiladas. E ao expirar teve uma frase lúgubre. Ao menos matei um. Outro distraiu os soldados. Episódio truanesco e medonho. Num recanto da saleta invadida, caído de banda, sem alento sequer para sentar-se, adelgaçado de magreza extrema, um curiboca velho, meio desnudo, revestido de esparadrapos, forcejava por disparar uma lazarina antiga. Sem forças para aperrá-la, levantava-a a custo. Deixava-a logo descair nos braços frouxos, desesperado. Refegada a face ossuda, num esgar de cólera impotente. As praças rodearam num momento, e seguiram num coro estrepitoso de risadas. Mas este resistira a todo o transe, em que entravam os próprios moribundos, cortou-lhes, afinal, o passo. Em pouco tempo tiveram 13 baixas. Além disto o adversário recuava, mas não fugia. Ficava na frente, a 2 passos, na mesma vivenda, no cômodo próximo, separado por alguns centímetros de taipa. E estacaram. Para não perderem o avançamento feito abarreiraram, com os móveis e destroços das casas, toda a frente da posição. Era o processo usual e obrigatório. Defronte não havia terreno neutro. O jagunço ficava acolado. Indomável, na escarpa oposta do parapeito, vigilante, tenteando a pontaria.